Na aula passada, nós estávamos tratando da integração de frações racionais de seno e cosseno e chegamos a uma integral que nós ainda não éramos capazes de resolver. Nós dissemos então que isso seria remediado pelo estudo do chamado método de integração por frações parciais. E é exatamente isso que nós vamos fazer nas próximas aulas. Nessa primeira aqui, nós vamos introduzir uma versão mais simples e em seguida nós vamos tornar o estudo mais geral e completo. Então vamos lá. O que é uma fração parcial? Nós falamos sobre isso na aula passada. Podemos falar novamente aqui. Agora nós estamos entendendo a fração parcial como sendo mesmo uma função que pode ser escrita como uma fração em que o numerador e o denominador são polinômios. Então, nesse caso, nós vamos estar sempre supondo que o grau de P é menor que o grau de Q. Aí vocês perguntam, mas e se não for? Se não for, você divide. E aí você vai chegar numa fração que tem o grau menor, do numerador menor que o do denominador, tá bom? Então, nós vamos assumir que isso, se precisa ser feito, já foi feito, de tal maneira que o grau do numerador, do polinômio do numerador, é sempre menor que o grau do polinômio no denominador, tá bom? Então, o resultado mais importante para nós é esse. Um polinômio qualquer que esteja definido no conjunto dos reais pode ser sempre, sem exceção, escrito como um produto de termos irredutíveis, lineares e ou quadráticos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que qualquer que seja o Q, ele pode ser expresso por esse produto de termos lineares e irredutíveis. E aqui você tem as raízes, tá? Então R1, R2, Rn são raízes, multiplicado por termos quadráticos, que esses termos aqui não possuem raízes. Então você, nesse caso, teria um polinômio de ordem n, porque são n produtos aqui, vezes mais 2m, porque cada um desses aqui inclui 2, né? Como são m, 2m. Pode acontecer também que você tenha multiplicidade das raízes, tá? Então, por exemplo, pode ser que o R2 seja uma raiz de ordem 3. Aí, evidentemente, essa conta aqui já não vale, né? Eu teria que incluir aqui mais alguns termos. E a mesma coisa pode acontecer aqui, pode ser que esse cara apareça com multiplicidade 2. Então, na verdade, nós temos vários tipos, né, de várias possibilidades pelas quais o Q pode aparecer, e nós vamos estudar cada uma delas. De fato, cada método de integração por partes se refere a uma maneira particular do Q de x se apresentar, tá bom? Cada vez de maneira mais complexa. Então, aqui nós temos uma parte que todas as raízes estão nos reais e são diferentes, tá? Nós vamos sempre assumir que o R1 é diferente do R2, que é diferente do Rn. E no outro pedaço nós não temos raiz nos números reais. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro tipo de situação em que o Q tem todas as raízes reais e sem multiplicidade, tá? Então ele não só tem todas as raízes reais, mas a multiplicidade é igual a 1. Isso significa que o Q vai poder ser escrito dessa maneira, tá? Ele é um produto de termos com expoente sempre 1 aqui, é por isso que a multiplicidade é 1, de raízes R1, R2 até Rn, então ele é um polinômio de grau n, que são diferentes entre si. Todas elas são diferentes umas das outras. Então nós temos uma situação em que nós temos um numerador, que não importa para o método, mas desde que o grau seja menor do que o do denominador, mas que o denominador pode ser escrito necessariamente dessa maneira, com todas as raízes R1, R2 até Rn reais. Então o método consiste em transformar este integrando numa soma de funções racionais desse tipo que aqui está. Então nós vamos mostrar como isso é feito, né? Mas a ideia básica é simplesmente transformar isso. E você transforma isso fazendo como? Você faz racionalizando isso daqui, né? Um mínimo múltiplo comum e tudo mais. E isso vai dar um polinômio
em x envolvendo A1, A2, AN, e a ideia é encontrar essas constantes A1, A2, AN, que quando você faz a racionalização aqui, você obtém justamente o integrando que aqui está. Então você transforma este integrando, que está aqui, neste integrando que está aqui. Agora vejam que este integrando que está aqui já tem a solução da integral, né? Porque essas a's são constantes. Então a gente já sabe que essa integral aqui vai ter como resultado A1 log de x menos R1 mais A2 log de x menos R2 até a n log de x menos R e n somados, né? E aí basta então encontrar o A1, A2, AN que a gente vai ter encontrado a solução. Vamos fazer isso para um caso particular. Então aqui nós estamos apresentando uma função racional que tem exatamente essa aparência que aqui está, né? Os termos aparecem sempre com multiplicidade 1. Então vamos pegar um exemplo aqui. O nosso exemplo é esse daqui. Então é um exemplo bastante interessante. E nós temos aqui então o que? Nós temos que fazer aquela relação, né? Estabelecer aquela relação. Então o que nós fazemos? Nós escrevemos x ao quadrado, x ao quadrado, deixa eu recuperar aqui o ponteiro. Pronto. Nós recuperamos aqui essa situação e nós vamos escrever isso daqui, como nós já tínhamos indicado, da seguinte maneira. Isso aqui, o x ao quadrado menos 2 sobre x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x é igual a esse termo que está aqui, que tem que ser igual a 1A1 sobre x menos 1 mais A2 sobre x menos 2 mais 1A3 sobre x. Nós podemos então fazer a racionalização. Isso aqui fica x menos 1, x menos 2, isso aqui já está dado, né? Isso aqui, então, esse daqui multiplicado por esses dois vai ficar A, que multiplica x ao quadrado menos 2x, A1, né? Mais A1 aqui, A2, que multiplica esse vezes esse, que é x ao quadrado mais x. E, finalmente, A3, que multiplica x menos 1 vezes x menos 2, que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá certo? Então agora a gente coleta os nossos valores nas potências de x. Então nós temos aqui o denominador simplesmente se repete. E aqui vai ficar para x ao quadrado, nós temos A1 mais A2 mais A3, certo? Ó, tem um A1 aqui, tem um A2 e tem um A3. Mais x, aí nós temos aqui menos 2A1, aqui fica A2 mais A2, e o A3 fica menos 3A3. E para o termo constante, nós temos esse aqui não tem termo constante, esse também não. Nós ficamos simplesmente com 2A3. Então, isso aqui tem que ser igual a quê? Tem que ser o polinômio igual a fração racional desse lado. X ao quadrado menos 2, x menos 1, x menos 2, x. Então, esse tem que ser igual ao numerador desse. Isso significa que nós temos que o A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a 1, aqui está, né? É o termo quadrático. O termo linear não tem desse lado aqui, então esse termo aqui
2A1 mais A2 menos 3A3 tem que ser igual a zero. E finalmente o 2A3, que é o único termo linear constante que tem que ser igual a menos 2. Então daqui nós temos um sistema de 3 equações, 3 incógnitas. Nós tiramos que o A3 é igual a menos 1, diretamente, da terceira equação. E a primeira equação então fica A1 mais A2 é igual a 2, porque eu passei o A3 para lá. E a segunda fica menos 2A1 mais A2 é igual, fica 3A3 do lado de lá, 3 vezes menos 1, menos 3. Então eu posso subtrair, esse aqui desse, fica A1 mais 2A1 fica 3A1. Então esse menos esse dá 0, e 2 menos menos 3 é igual a 5. Então o A1 é igual a 5 terços, e aí o A2 é facilmente obtido de alguma dessas. Então eu pego aqui a primeira, mais A2 tem que ser igual a 2. Então o A2 vai ser igual a 6 terços menos 5 terços. Já fiz o 2, simplifiquei aqui para ficar igual a 1 terço. Então veja, nós temos o A1, nós temos o A3, perdão, nós temos o A1 aqui e acabamos de encontrar o A2 como sendo 1 terço. Com esses valores, o problema se torna absolutamente trivial, porque agora a integral pode ser escrita simplesmente como sendo a integral do A1, que é 5 terços, de 1 sobre x menos 1, mais menos 1, não, tá certo, é mais 1 terço mesmo. Mais o A2, que é 1 terço, de 1 sobre x menos 2, e o último, que é o A3, que é menos 1, sobre x dx. Então isso aqui, como dizemos, já é imediatamente integrável, Isso aqui fica 5 terços ln de x menos 1, mais 1 terço ln de x menos 2, menos ln de x, mais c. Isso aqui ainda poderia ser um pouco simplificado, mas não vale a pena perder tempo com isso. Isso aqui é o logaritmo da soma elevado aos expoentes. Não adianta fazer isso, não vai mudar muita coisa não. Mas isso aqui então exemplifica a maneira como o método é aplicado, tá bom? O ponto fundamental é justamente esse que está aqui: a sua capacidade de escrever o integrando original com uma soma desse tipo aqui, em função das raízes que aparecem, tá certo? Então esse é o caso mais simples de frações parciais. Eu vou passar então na próxima aula para casos mais gerais, envolvendo situações em que você não consegue explicitar o integrando original dessa forma. Você tem formas mais complexas envolvidas, certo? Então é isso agora sim que eu gostaria de apresentar. Obrigado por assistir.